Eu quero hoje, nesta homilia, esclarecer alguns pontos que ultimamente eu estou percebendo na mídia católica, na internet, vários comentários falando sobre as aparições de Nossa Senhora e, infelizmente, misturando as aparições de Nossa Senhora, Rainha da Paz em Medjugorje, com tantas outras aparições, inclusive aqui no Brasil. Aparições essas aqui no Brasil, que muitas delas não têm fundamento teológico nenhum, estão totalmente fora e contra a doutrina da Igreja e não estão em comunhão com a Igreja Católica. Muitas delas que estão falando de fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo, como se elas fossem Deus para saber quando é o fim do mundo. Sendo que o próprio Jesus na sua palavra disse que nem o Pai, que nem Ele sabe quando será o fim do mundo. Só o Pai. Então, eu quero com essa catequese que eu vou fazer, que eu acho que é muito importante, porque os católicos muitas vezes só vão bebendo, e muitas vezes não bebem das fontes certas, e depois saem falando bobeira, acreditam em todas as bobeiras que dizem, tanto a internet, sites católicos que se dizem católicos, e muitas vezes até essas televisões que se dizem católicas. Mas, se formos analisarmos bem, dá para, peneirando, livra 10%. Peneirando bem. Então eu quero, com essa catequese, esclarecer um pouco sobre os segredos de Medjugorje. Percebo que muitas pessoas, ao pensar nos segredos, acreditam que virá o fim do mundo. Mas do que se trata os segredos de Nossa Senhora, Rainha da Paz? Seguramente não se trata do fim do mundo, mas do início de um novo tempo. Sabemos que as mensagens que Maria nos transmite em Medjugorje são continuação das mensagens de Fátima. Assim gostaria de comentar convosco esses segredos, tendo como pano de fundo as aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. Sobre essas aparições, a Congregação para a Doutrina da Fé se pronunciou lançando um documento intitulado A Mensagem de Fátima. Para recapitular, no dia 13 de maio de 2000, o Papa João Paulo II revelou o terceiro segredo de Fátima, sendo este o atentado que ele próprio sofreu em 13 de maio de 1981, e nesse dia o turco Mehmed Ali Agca disparou 3 tiros, ferindo gravemente o sumo pontífice no estômago, na mão esquerda e no cotovelo. Sobre Fátima, a Santa Sé se pronunciou dizendo: Fátima, sem dúvida, a mais profética das aparições modernas. A primeira e a segunda parte do segredo dizem respeito à pavorosa visão do inferno, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, a Segunda Guerra Mundial e depois ao prenúncio dos danos imensos que a Rússia haveria de causar na humanidade. Como é sabido, o Papa João Paulo II pensou imediatamente na consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria e compôs ele mesmo uma oração para o designado ato de entrega, que seria celebrado na Basílica de Santa Maria Maior, a 7 de julho de 1981, solenidade de Pentecostes. Mas o Papa, ausente por causa do atentado de 13 de maio de 81, enviou uma rádio-mensagem com sua alocução, onde se refere exatamente ao ato de entrega. E para responder mais plenamente aos pedidos de Nossa Senhora em Fátima, o Santo Padre João Paulo II quis, durante o ano da redenção, tomar mais explícito o ato de entrega de 7 de junho de 81, repetindo em Fátima no dia 13 de maio de 82 e no dia 25 de março de 84, quando se recorda o Fiat, pronunciado por Maria no momento da Anunciação. Na Praça de São Pedro,
em união espiritual com todos os bispos do mundo, precedentemente convocados, o Papa entrega ao Imaculado Coração de Maria os homens, o mundo e todos os povos. Assim como em toda a história da humanidade, houve sempre o fim de um tempo e o início de um outro tempo. Com a queda do regime desumano do comunismo, encabeçado pela Rússia, durante esse regime, em nome de uma falsa igualdade e suposta valorização dos oprimidos e trabalhadores, tiraram Deus do centro da vida do povo e quiseram criar um novo Deus, um Deus chamado Estado. E isso gerou um massacre dos valores humanos. Houve muita morte, guerra, perseguição contra a igreja e, sobretudo, muito sofrimento. Mas o Senhor mostrou que Ele é aquele que dirige a história. E o grande sinal, fruto da consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, foi a queda do Muro de Berlim, que se deu em 9 de novembro de 1989, demarcando assim um novo tempo para o mundo e para a Alemanha. Nesse contexto, irmãos e irmãs, podemos perceber que Deus intervém na história, mandando sinais e profetas em seu nome para anunciar a conversão e anunciar a sua misericórdia. Essa se traduz em justiça e no seu imenso amor. Para isso, Ele nos envia Maria, a mãe do seu Filho Jesus, que nos mostra o caminho da paz e da verdadeira vida contida somente nele. Os segredos de Medjugorje tratam de acontecimentos próximos, direcionados para o futuro do mundo e da Igreja, dos quais a nossa geração será testemunha. E também serão uma prova claríssima sobre a veracidade das aparições de Medjugorje. Esses segredos serão anunciados antes dos acontecimentos e serão, sobretudo, a grande manifestação da divina misericórdia para a humanidade e também para a Igreja. Acredito que o Senhor assim decidiu para poder, em Jesus Cristo e com Maria, renovar e salvar o futuro da humanidade, para não deixá-la reclinada sobre a sua iniquidade, sobre o seu pecado, que se traduz com atos de violência, guerra, nas relações antinaturais, blasfêmias, prostituição, aborto, eutanásia, homicídio, etc., para que nasça o surgimento, assim, de um novo tempo, um tempo guiado pelas mãos de Maria. Gosto de contemplar a ícone de Deus Pai que está no altar da nossa igreja, do nosso mosteiro priorado Suiures Regina Pacis. Todas as vezes que olho para aquela ícone, vejo o Pai sentado e no seu trono, com o seu Filho Jesus no seu colo, e Jesus com o mundo em suas mãos. Dentro deste globo está a pombinha do Espírito Santo, para mostrar que é Deus quem rege a humanidade e que de todo o mal que há no mundo, este é, de um modo misterioso, transformado em bem, em salvação para o homem, embora este mal não seja a vontade do Senhor. Maria, com as suas mensagens, vem nos formando no caminho da paz e da conversão. Ela nos ensina a confiar plenamente em Deus, mostrando-nos que não somos nós o Senhor das nossas vidas, e sim Deus. Isso se dá no momento em que lhe abrimos o nosso coração e deixamos que Ele, o melhor, que Ele tome conta do nosso caminho e que Ele nos guie no caminho. Na mensagem de Medjugorje, do dia 28 de janeiro de 87, Maria diz: Existem segredos, filhinhos, e não se sabe ainda do que se trata, mas quando se virá a saber, será tarde. Retomai a oração, nada é mais importante que ela. Escutai-me, filhinhos, e refleti em oração sobre este meu chamado.
Atualmente, dos 6 videntes, 3 receberam já os 10 segredos: Ivanka, Miriana e Jacob, dos quais não tem mais as aparições cotidianas, como Visca, Ivan e Maria, que ainda tem as aparições. Sobre os segredos, não sabemos muito, mas os videntes, em algumas entrevistas e pronunciamentos aos peregrinos, fazem breves comentários às declarações mais marcantes, podemos dizer que são as de Miriana. No ano de 2002, quando estive em Medjugorje, fazendo noviciado com mais 4 irmãos, e lá morei 6 meses, impressionou-me as palavras de Jacob, que recebeu o 10º segredo no dia 12 de setembro de 1998, na Flórida, durante uma aparição particular, que dizia aos peregrinos, Jacob em Medjugorje, falando sobre os acontecimentos no mundo, Maria nos diz: com a oração e o jejum, podemos mudar os acontecimentos. As famílias que escolhem Deus por Pai e a Igreja como sua casa, e eu como mãe, não devem temer os segredos e nem os acontecimentos, pois é um coração de Pai que guia o mundo. No dia 27 de fevereiro de 1998, Miriana, na entrevista com o padre Lívio Faganza, diretor da Rádio Maria, dizia: eu tive que escolher um sacerdote para dizer os 10 segredos e escolhi o padre franciscano Peter Lubitsch, a quem devo dizer o que acontecerá e onde acontecerá 10 dias antes. Devemos passar 7 dias em jejum e oração, e 3 dias antes dos acontecimentos, o padre Peter deverá anunciar ao mundo o que haverá. Assim saberá que é coisa do Senhor. Maria diz sempre: não ficai falando sobre os segredos, mas rezai, pois quem me sente como mãe, me tem como mãe, e Deus como Pai, não tem do que temer. Todos nós falamos de que coisas acontecerão no futuro, mas quem de nós poderá afirmar que estará vivo amanhã? Ninguém. O que Maria nos ensina é de não nos preocuparmos com o futuro, mas de sermos prontos naquele momento para ir ao encontro do Senhor e não perder tempo falando de segredos e de coisas desse gênero. Padre Peter, que agora está na Alemanha, quando vem a Medjugorje, brinca comigo e diz: Miriana, vem se confessar e me diz ao menos um segredo. Muitos estão curiosos sobre os segredos, mas se devem entender o que é verdadeiramente importante. Devemos, a cada momento, estar prontos para caminhar com o Senhor. E tudo aquilo que acontecer será vontade de Deus. Nós não podemos mudar, só mudar a nós mesmos. Sobre o 7º segredo, rezei e pedi a Maria que fosse possível, ao menos uma parte desse segredo, ser anulada. E ela disse que deveríamos rezar. Rezamos muitíssimo. E ela disse que foi modificada uma parte do segredo, mas que agora não se pode mais mudar, porque é a vontade do Senhor que se deve realizar. Miriana dizia que o importante é estarmos prontos para caminhar com o Senhor, para ir ao seu encontro. Isso me faz lembrar Eti Gillesum, escritora holandesa, vítima do Holocausto, cuja morte ocorreu em 30 de novembro de 1943, em Auschwitz, na Polônia, que em seu diário escreveu: a única coisa que podemos salvar neste mundo é também a única que verdadeiramente conta. É a presença de Ti, Senhor, em nós mesmos. Em nós mesmos. Meu Deus, e talvez também podemos contribuir a desenterrar a Tua presença nos corações devastados dos outros homens. Mas devemos primeiro achar a Tua presença em nós. Sabemos que Miriana recebeu de Nossa Senhora uma folha especial, sobre a qual estão escritos 10 segredos.
Esta folha é feita de um material que não se pode escrever, pois não é deste mundo, ela provém do céu, e o texto que ali está não se pode ver. Segundo Miriana, Nossa Senhora está muito preocupada com os que não creem, porque não sabem o que os espera. Nós, que temos consciência, podemos rezar e jejuar por cada um deles, pois vale mais a nossa oração e jejum oferecidos a Deus do que um caminhão de palavras do tipo: você deve ir à igreja, você tem que se converter, você tem que mudar. Vale mais o nosso testemunho dado com a oração. Na mensagem do dia 14 de setembro, 14 de abril de 1982, a Virgem Maria disse: este tempo no qual vós viveis está abaixo do poder de Satanás. Mas quando forem realizados os segredos que vos foram confiados, o seu poder será destruído. Já agora ele começa a perder o seu poder e se torna ainda mais agressivo, destruindo o matrimônio, colocando discórdia entre as almas consagradas, causando obsessão, provocando o homicídio. Protegei-vos com o jejum e a oração, sobretudo com a oração comunitária, com a igreja. Levai convosco objetos abençoados e os colocai também em vossas casas. E readquiram novamente o uso da aspersão da água benta em vossos lares. A Virgem Maria diz que a paz do mundo está em crise. Por isso ela é a rainha da paz. E por isso convoca os homens à reconciliação e à conversão, pois essas aparições são as últimas sobre a face da terra, e que por isso são tão frequentes e tão longas em Medjugorje. Sobre o sinal visível prometido por Nossa Senhora, segundo os videntes, vamos nesse momento, que é o momento onde Nossa Senhora, quando esteve aqui, a vidente Bisca, disse que Nossa Senhora todos os dias caminha aqui nesse momento, deste mosteiro, todos os dias às 7h40, vamos rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, sobre o sinal visível prometido por Nossa Senhora em Medjugorje, segundo os videntes, será o sinal deixado no lugar das aparições no Monte Pódobro para toda a humanidade. Será um sinal de esperança, de alegria, será belíssimo. Todos que lá forem poderão ver. Será permanente e indestrutível.
uma forte presença de Maria. Contudo, sabemos que devemos nos converter antes da chegada desse sinal, que faz parte do terceiro segredo, porque depois poderá ser tarde demais. Com certeza, haverá aqueles que esperarão o sinal para se converterem. Talvez até se ajoelharão diante do sinal, mas não crerão, porque estarão com o coração endurecido. Me recordo as palavras de Jesus: felizes aqueles que creram sem ter visto. Antes do terceiro segredo de Medjugorje, do sinal, serão revelados os primeiros segredos. E depois do primeiro acontecimento, os outros se sucederão em um breve espaço de tempo. Contudo, a humanidade, após o sinal, terá ainda mais um breve tempo para se converter. Esse será o tempo da misericórdia, o tempo da graça, no qual o Senhor dá ao homem a oportunidade de voltar-se para Deus, iniciando uma nova vida. O nono e o 10º segredos são graves, são consequências do pecado do homem, sendo que o castigo será inevitável. Porém, poderá ser amenizado, e é por isso que Maria nos diz: com a oração e o jejum, podeis afastar a guerra e os desastres naturais. Miriana diversas vezes disse: convertei-vos logo e abri o vosso coração a Cristo. E todas as vezes que penso nos segredos, diz Miriana, eu choro. Contudo, é um tempo belo, porque nunca Maria esteve tão próxima de nós, mas são poucos os que se convertem. A irmã Lúcia, no dia 12 de maio de 82, escreveu uma carta ao nosso Papa João Paulo II, já falecido, falando sobre os segredos de Fátima, e dizia: não digamos que é Deus que assim nos castiga, mas sim que são os homens que para si mesmos preparam o castigo. Deus apenas nos adverte e chama ao bom caminho, respeitando a liberdade que nos deu. Por isso os homens são responsáveis. Sabemos que no próprio pecado contido está embutido o seu castigo, a sua consequência. Deus, desejoso de que o homem acolha a sua salvação, envia-lhe profetas e mensagens para alertá-lo, para chamá-lo a mudar de vida, oferecendo-lhe o tempo da graça, o tempo da conversão. Deus anuncia a conversão, mas quando o homem se fecha ao anúncio profético, o próprio Deus fica de mão atada diante daquela alma, diante da liberdade do homem, que se volta contra ele, mergulhando na iniquidade, no pecado e na rejeição. Quando isso acontece, vale recordar as palavras de Ló, do livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 14. Levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir esta cidade. Jesus anunciou a ruína de Jerusalém, dizendo: dias virão em que tudo isso que estáis vendo não ficará, pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles lhe perguntaram: mestre, quando isso acontecerá? E qual é o sinal de que irá acontecer? E quando acontecerá isto? Lucas 21, 5 e 7. E Jesus diz: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, compreendei que se aproxima a sua destruição. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade retirem-se, os que estiverem no interior não voltem para a cidade, porque esses serão dias de punição para se cumprir tudo o que está na Escritura. Lucas 21, 20 a 22. E no ano de 70 depois de Cristo, foi destruída a cidade de Jerusalém por um terremoto. E agora abro um parênteses, nós vimos nesse dia em Haiti o que aconteceu, a grande desastre, mais de 100 mil homens mortos. E depois, no dia seguinte, o nosso presidente, o grande ignorante, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um pronunciamento digno da sua ignorância,
dizendo que a culpa, que a Haiti sofreu uma grande injustiça, como se a injustiça fosse dada por Deus. É causa do pecado do homem, não é Deus. É consequência do pecado, porque quando o homem se afasta de Deus, ele está na desgraça. Quando o homem se afasta de Deus, vem a ruína. E isso sim, se tem algum injusto nessa história, é o homem que não acolhe a justiça de Deus. Como muitos, que às vezes têm suas famílias destruídas, mas não fazem nada para mudar. Não se convertem. E assim o seu pecado faz com que entre a maldição e não a graça na família. O nosso Deus é um Deus da aliança. O Deus que a todo momento dá ao homem uma nova oportunidade, que deseja que o homem viva com ele. Por isso o profeta Ezequiel mostra a figura de Deus como um Deus eternamente apaixonado pelo homem, obra criada pelas suas mãos, procurando como esposo, procura a sua esposa para se unir com ela no leito nupcial. Assim Deus procura, e dentro de sua criatividade, busca maneira de manter na porta do nosso coração, de bater na porta do nosso coração, para mostrar-se ao nosso lado, mas vendo-nos, mais uma vez, caminhando na estrada da iniquidade, resolveu permitir que Maria, a sentinela de um novo tempo, nos acompanhasse, indicando-nos a verdadeira vida, a verdadeira estrada que está escondida no Cristo nosso Senhor. Eis que as mensagens de Maria, os segredos, são sinais do anúncio de um novo tempo, construído após a grande prova, a grande tribulação, a qual deveremos passar, a qual ainda não será o fim do tempo, mas o fim de um tempo. Nós, nascidos na espiritualidade de Medjugorje, devemos ser soldados de paz, em busca desse novo tempo de paz, de amor, de esperança, levando nossa fé, nossa coragem que vem das mãos do Senhor a todos aqueles que nesses momentos difíceis estão fracos e perdidos. Lembremos-nos que Deus, que é o puro bem, não deseja o mal do homem, não deseja a sua destruição, mas a sua vida em plenitude. E por isso convida a uma nova vida. Coloquemos as nossas mãos nas mãos do Senhor com total confiança nele. E nos esforcemos em seguir o que nos pede a Rainha da Paz em Medjugorje, que nada mais é que o Santo Rosário, a Santa Missa, a reconciliação, o jejum, o aprofundamento na escuta amorosa da palavra que leva à vivência concreta dessa em nossa vida. Assim, irmãos e irmãs, diante dos segredos, não devemos temer, não devemos ficar apavorados, pois na pedagogia divina, eles servem como meio de salvação e conversão para o homem. E é por isso que Maria não se cansa de repetir: queridos filhos, não tenham medo. Lembremos-nos que Nossa Senhora, em várias mensagens, disse que veio para construir um mundo novo, fundado na paz, no amor. Assim, tudo o que acontecer será em vista de um mundo melhor. Gostaria de frisar que, por meio da oração e do jejum, poderemos encontrar a paz, o amor no mundo, nas nossas famílias e principalmente no vazio do nosso coração. Sabemos que após a revelação dos 10 segredos de Medjugorje e o seu cumprimento, o mundo terá um novo rosto. Satanás será mais uma vez vencido e iniciará uma nova época. Mas não devemos esquecer que, embora chegaremos em um novo tempo, que não é o fim do mundo, passaremos por momentos difíceis de tribulação e provação e sofrimento. Mas não seremos abandonados, pois, como diz a Virgem Maria, Rainha da Paz em Medjugorje, a Mãe caminha convosco, queridos filhos. Deixo-vos neste momento a bênção de Nossa Senhora, Rainha da Paz, a bênção da Gospa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
e que Maria possa interceder por nós, para que possamos viver com a paz e sermos testemunhas de paz neste mundo que vive o ódio e o rancor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu